Olá, um bom dia para você nesta quinta-feira, dia 3 de março. Seja muito bem-vindo. Agora são 8 horas e 31 minutos no horário de Brasília. Você confere nesta edição: Ucrânia admite queda de Kherson e separatistas ameaçam ofensiva em Mariupol. Preços do petróleo seguem em disparada e aumentam o risco de uma alta da inflação global. E você confere também uma reportagem especial que mostra como o presidente da Ucrânia utiliza as redes sociais de forma estratégica para enfrentar o poderio russo. A Rússia assumiu o controle da primeira grande cidade da Ucrânia, Kherson, que tem 290 mil habitantes e é considerado um ponto estratégico. No mapa, a gente vai mostrar a localização da cidade. Kherson fica no sul da Ucrânia, próxima à Crimeia, e é uma região portuária. Por isso, tem grande importância econômica e também como um canal de acesso à saída do país, à entrada e saída do país. A tomada de Kherson foi anunciada primeiramente pelas forças russas e depois foi admitida também pelas autoridades ucranianas. A administração regional alegou que não tinha armas para resistir. Os ataques também continuam em Kiev e em Kharkiv, as outras duas maiores cidades da Ucrânia. 8 pessoas, entre elas 2 crianças, morreram em virtude dos bombardeios de ontem à noite em Kharkiv. Apesar desses relatos, a expectativa por um acordo para cessar fogo permanece no 8º dia desse conflito. Representantes da Rússia e da Ucrânia vão se encontrar hoje para discutir esse acordo. O local do encontro ainda não foi divulgado. E a Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução histórica contra a invasão da Ucrânia. A medida foi tomada no mesmo dia em que o ministro das Relações Exteriores da Rússia disse que o resultado da série de sanções econômicas que o seu país está sofrendo poderia levar a uma terceira guerra mundial. Mas o tom baixou e agora o governo de Moscou fala em busca de negociações que poderiam resultar, sim, em um cessar-fogo. Em um comunicado divulgado, a Rússia disse que realizará uma segunda rodada de negociações de paz com a Ucrânia na fronteira com a Bielorrússia. O gabinete do presidente Volodymyr Zelensky seguiu o discurso russo e afirmou que a delegação de seu país está no caminho de Belarus para um provável diálogo. Mas antes da reunião, que poderá traçar o rumo dos intensos conflitos, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse reconhecer Volodymyr Zelensky como presidente da Ucrânia e afirmou ver como um passo positivo a busca do governante por garantias de segurança nas negociações com a Rússia. Mesmo com prováveis diálogos, o mundo continua impondo dificuldades à Rússia. Ontem, o presidente da França, Emmanuel Macron, durante um discurso em rede nacional, disse que a guerra entre Rússia e Ucrânia é fruto de uma visão revisionista da Europa. Macron reforçou que a França não tem intenção de entrar em guerra contra os russos e criticou uma das justificativas dadas pelo Kremlin para invadir a Ucrânia. Um dos passos importantes para o cessar-fogo entre as nações foi decidida ontem. A Assembleia Geral das Nações Unidas votou por uma maioria esmagadora a moção para repreender Rússia por sua invasão na Ucrânia e exigiu que Moscou pare de lutar e retire suas forças militares. A votação teve 141 votos a favor, incluindo o voto brasileiro, 5 contra e 35 abstenções. Além dessas decisões, a Assembleia também visa isolar diplomaticamente a Rússia no órgão mundial. Pelo lado americano, o chefe da diplomacia do país, Antony Blinken, qualificou a retórica nuclear provocativa de Vladimir Putin como o cúmulo da irresponsabilidade. Segundo Blinken, a retórica é perigosa e deve ser evitada. No início da noite de ontem, o presidente norte-americano Joe Biden discursou sobre a guerra na Ucrânia e reforçou suas palavras ditas durante o seu pronunciamento do Estado da União. Biden afirmou que Vladimir Putin é um ditador e anunciou o fechamento do espaço aéreo americano para voos russos, além de uma série de sanções econômicas. Nas redes sociais, onde o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky é bastante ativo, ele comentou sobre o voto de condenação aprovado pela Assembleia Geral da ONU. E eu vou ler para você o que foi que ele escreveu. Agradeço a aprovação pela Assembleia Geral da ONU com uma maioria de votos sem precedentes da resolução que exige que a Rússia pare imediatamente
o ataque traiçoeiro à Ucrânia. Sou grato a cada um e a todos os estados que votaram a favor. Você escolheu o lado certo da história. Os resultados destrutivos da votação das Nações Unidas para o agressor mostram de forma convincente que uma coalizão global anti-Putin foi formada e está funcionando. O mundo está conosco, a verdade está do nosso lado. A vitória será nossa. O empresário russo Roman Abramovich anunciou que o clube inglês de futebol Chelsea, do qual é proprietário desde 2003, está à venda. Já o Banco Mundial anunciou a suspensão imediata de todos os seus programas de ajuda na Rússia e em Belarus. Abramovich informou que não pedirá o reembolso dos empréstimos que concedeu ao clube londrino, estimados em 2 bilhões de dólares. Além disso, destacou que o produto líquido da venda será destinado a uma fundação de caridade em benefício de todas as vítimas da guerra na Ucrânia. Ao contrário de outros oligarcas russos, Abramovich não foi alvo, por enquanto, de sanções financeiras por parte da União Europeia ou de autoridades britânicas, mas a pressão aumentou fortemente desde o início da invasão russa à Ucrânia. Ainda no âmbito econômico, o Banco Mundial anunciou a suspensão imediata de todos os seus programas de ajuda na Rússia e em Belarus. O Banco Mundial estava envolvido em 11 projetos em Belarus, que totalizam 1 bilhão e 150 milhões de dólares. A Rússia tinha 4 projetos, que somavam 370 milhões de dólares. Ainda nesta quarta-feira, milhares de pessoas se reuniram nas ruas de Munique para protestar pela paz e manifestar solidariedade com a Ucrânia. A polícia contou até 45 mil participantes no centro da cidade. E a gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere uma reportagem especial que mostra como o presidente da Ucrânia utiliza as redes sociais para enfrentar o poderio russo. Nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 41 minutos no horário de Brasília. Os preços do petróleo seguem em disparada com a guerra na Ucrânia. Com isso, aumentam os temores de desabastecimento, o que acarretaria no agravamento dos riscos de uma alta da inflação global. O petróleo Brent acumula alta de quase 20% na semana. As bolsas europeias operam em queda nesta quinta-feira, apesar da alta das ações ligadas a commodities. A Bolsa de Frankfurt caiu 0,5%, a de Madrid recuou 0,89% e a de Paris 0,13%. Já a de Londres tinha baixa de 0,21%. O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira que o Brasil pode enfrentar dificuldades para importar fertilizantes agrícolas da Rússia por causa da invasão à Ucrânia e defendeu a exploração mineral na Amazônia para reduzir a dependência externa desses produtos. Em uma rede social, o presidente defendeu a exploração mineral na Amazônia para reduzir a dependência externa desses produtos. Com a guerra Rússia-Ucrânia, hoje corremos o risco da falta de potássio ou do aumento de seu preço, publicou o presidente em sua conta no Twitter. O potássio é insumo de muitos fertilizantes. Nossa segurança alimentar e o agronegócio exigem de nós, executivo e legislativo, medidas que nos permitam a não dependência externa de algo que temos em abundância, escreveu Bolsonaro. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse nesta quarta-feira que o Brasil tem fertilizantes suficientes para o plantio até outubro e que o governo já trabalha desde o ano passado com alternativas para garantir o suprimento para o setor no caso de escassez. Potência agrícola mundial, o Brasil importa mais de 80% dos fertilizantes que utiliza, percentual que ultrapassa 96% no caso do potássio, segundo dados do Ministério da Agricultura. Mais de 20% dos fertilizantes que o país importa vêm da Rússia, seu principal fornecedor. E para falar sobre as consequências econômicas desse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, a gente conversa agora com o Caio Mastrodomenico, que é analista econômico. Seja muito bem-vindo, Caio. Muito obrigada pela sua participação. Bom dia, eu agradeço. Muito bom dia. Já vou para a primeira pergunta. Bom, esse conflito, logo de início, ele já impactou o mercado financeiro e com as sanções administradas à Rússia, o rublo, que é a moeda russa, está despencando. Historicamente, qual o menor patamar alcançado de uma moeda e o que pode acontecer com o país quando isso ocorre?
Bom, as sanções impostas à Rússia, né, por todos os países que compõem a OTAN, acabaram realmente gerando caos econômico interno na Rússia. Então, muitas empresas acabaram encerrando as suas atividades no país, investidores externos retirando o dinheiro que lá estava investido, e isso causou uma debandada de capital econômico de dentro do país, e fez com que a moeda despencasse para 30% em apenas 2 dias de guerra. Isso, sem dúvida nenhuma, gera um desarranjo econômico muito dentro do país. O governo russo já adotou algumas medidas, como, por exemplo, a elevação da taxa básica de juros dele de 9,5% para 20%, a fim de ainda deixar atrativo o investimento dentro daquele país, mas isso não será suficiente para segurar a engrenagem econômica. As pessoas já começaram a ir às ruas para efetuar saques. Os saques foram limitados pelo governo, as pessoas não podem sacar o valor que desejam, apenas o que o governo estipulou. E, recentemente, a Rússia também proibiu a retirada de capital de dentro do país no limite de até $10 mil, e suspendeu o pagamento de debêntures e de rendimentos das empresas para os investidores em outros países. Isso assusta muito o investidor e faz com que o investidor opte por não colocar mais dinheiro na Rússia. E cada vez mais a moeda acaba se desvalorizando. Para quem vive lá na Rússia, isso é muito ruim para o povo russo, porque ele acaba perdendo o poder de compra da sua moeda. Então, é como se fosse comparado aqui ao processo inflacionário que a gente atravessa. E agora, quanto a alta dos juros americanos vai interferir aqui na economia do nosso Brasil? Bem, os Estados Unidos têm, por um longo período aí, nos ameaçado o mundo a subir os juros, né? E o que tem segurado esse aumento da taxa básica de juros americana é o cenário de emprego. Então, o índice de desemprego vem caindo, eles conseguem se manter estáveis, e isso faz com que o governo espere um pouco para elevar a taxa básica de juros. Por quê? A taxa básica de juros, quando ela é elevada em uma economia, ela encarece o crédito para o investidor. Então, nós estamos falando de investidores, empresários, pessoas que pegam crédito para gerar novos empregos. Se a gente mantém essa roda aí equilibrada entre juros e emprego, é um bom sinal. Porém, nos Estados Unidos, o país começou a atravessar período crítico de inflação. Eles conseguiram acumular 7,5 pontos percentuais no índice inflacionário, o que é muito se tratando de uma potência econômica como os Estados Unidos. Então, acredito que esta próxima reunião do FED, ele continue sinalizando uma alta na taxa básica de juros, e o mercado já espera aí até 3 altas consecutivas a partir de agora, do mês de março, até o final do ano. Aumentando a taxa de juros nos Estados Unidos, países emergentes como o Brasil, que tem uma alta taxa básica, no caso do Brasil, acima de 10%, acabam perdendo a atratividade para o investidor. Então, todos os brasileiros têm acompanhado o dólar caindo recentemente, e muito desse valor está atrelado ao aumento da nossa taxa básica de juros, que atrai capital externo para cá. O investidor começa a buscar um retorno maior e toma o risco de um país emergente como o Brasil. Quando os Estados Unidos decidem aumentar a taxa básica de juros dele, uma economia tão sólida como a economia dos Estados Unidos acaba sendo preferida em relação à economia emergente como é o Brasil. Então, caso isso aconteça, nosso país perde um pouco a atratividade para os investidores e, consequentemente, eles retirarão dinheiro daqui de dentro do país, desvalorizando também a nossa moeda.
E a gente acabou de falar, na matéria que passou anteriormente, abrindo o bloco, que 80% dos fertilizantes consumidos aqui no Brasil são importados. A falta do produto vai refletir diretamente no agronegócio, intensificando a falta de grãos como o trigo. Eu gostaria que o senhor pontuasse as consequências aqui para o Brasil e quais as ações são esperadas para o governo blindar e defender esse produto interno. Olha, de imediato, a gente passa por um processo muito complicado chamado especulação. Então, a gente ainda tem estoque no Brasil, mas começa-se a especulação de quando vai faltar. E isso já puxa o preço para cima, já causa uma elevação das cotações futuras, e o produtor que vai precisar comprar um insumo no momento já está pagando mais caro. Ontem nós assistimos aí a ministra da Agricultura sinalizando que o governo tem buscado alternativas, como, por exemplo, novos fornecedores, como o Canadá, para suprir a falta desses insumos russos. O Brasil também está começando a discutir a possibilidade de extrair esses minerais aqui do nosso país que estão em áreas de preservação. Acredito que seja uma discussão muito complicada de se fazer, precisaria de um alinhamento muito grande entre legislativo e executivo e também o judiciário. Então, acredito que seja uma conversa de longo prazo. De imediato, vimos que o governo tem buscado novos parceiros para tentar suprir essa falta que o fertilizante russo fará para nós, mas de imediato nós temos também aí um aumento de preço que vai ser repassado para o produtor e, consequentemente, chegará aí na mesa de todos nós consumidores. Não tem como, né? Nós falamos com o Caio Mastrodomenico, analista econômico. Muito obrigada pela sua participação, Caio, e até mais. Eu agradeço, até mais. E mudando de assunto, o Brasil chega à marca de 650 mil mortes por Covid desde o início da pandemia. As médias móveis de mortes e casos estão com tendência de queda. O Ministério da Saúde confirmou 370 novas mortes por Covid-19. São 650.052 vítimas da doença no país desde o início da pandemia. Também foram registrados 30.995 novos casos de Covid no mesmo período. Ao todo, já são 28.842.000 diagnósticos confirmados. O número de casos foi o mais baixo desde o dia 4 de janeiro, quando o Ministério confirmou 18.759 casos. A média móvel de mortes chega a 512 vítimas diárias. O indicador registra estabilidade, com redução de 37% em relação a 2 semanas atrás. A média móvel de casos apontou 51.039 registros por dia. A partir de 22 de fevereiro, a média passou a ficar menor do que 100 mil. A curva apresentou tendência de queda, com uma variação de menos 37% em relação a 2 semanas atrás. No cenário da evolução da doença por regiões, hoje, nenhum estado indicou alta. Em estabilidade, agora estão 5 estados: Alagoas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará e Pernambuco. 21 unidades da federação hoje registraram queda. Somente o estado do Rio de Janeiro não divulgou os dados. Além do campo de batalha, Ucrânia e Rússia travam uma guerra paralela nas redes sociais. Nunca um conflito armado teve tanta influência na internet na história, principalmente para os ucranianos, que têm usado textos, fotografias e vídeos como munição contra o inimigo. A invasão, os ataques, a destruição e a resistência. Todas essas imagens foram feitas com celulares por cidadãos ucranianos e rodaram o mundo. As redes sociais viraram um campo de batalha paralelo na guerra da Ucrânia.
Nunca na história um conflito teve tanta influência da internet. Aquele terror da guerra, ele fica muito mais palpável, porque são pessoas jovens, pessoas idosas, pessoas com o celular na mão, crianças, aquelas cenas das famílias fugindo e o pai voltando para dentro da Ucrânia e os filhos, né, a mulher com os filhos tentando fugir. Então, essa situação toda não aparecia com tanta clareza, por exemplo, nos conflitos dos anos 90 que foram televisionados. E no campo das redes sociais, os ucranianos têm levado vantagem sobre os russos, segundo a avaliação dos especialistas. As redes sociais não só equilibrar, como virar o jogo. Existe uma grande campanha em prol da Ucrânia, que acabou sendo agredida, né, por um ente, mas lembrando que a trincheira das redes sociais é muito diferente da trincheira da vida real. A começar pela atuação do presidente Volodymyr Zelensky, que desde o início do conflito tem se mostrado muito ativo nas mídias. O canal de comunicação preferido dele é o Twitter, onde tem quase 4 milhões de seguidores. Na rede social, o presidente fala sobre o conflito e ainda atua na diplomacia internacional. Mas o Zelensky, que tem uma origem nas artes, né? Ele é um produtor, ele é um ator, até então ele nunca tinha conseguido, digamos, aproveitar essa capacidade dele, né? E agora ele tem se mostrado um grande comunicador, mas não cínico. Ele tem se mostrado alguém que está conseguindo mostrar o lado irracional dessa guerra, e o lado das perdas de vida, o lado da tragédia humana, né? E isso ele tem feito muito bem. Para a Ucrânia, as redes sociais se tornaram uma verdadeira arma de guerra, quase tão importante quanto os tanques, fuzis, aviões e também mísseis. A estratégia do governo tem sido usar a internet para compensar a inferioridade em relação ao exército inimigo. Uma das táticas é postar fotos, textos e vídeos que aumentem a motivação das tropas ucranianas. Gravações de ações bem-sucedidas do exército ucraniano são as mais comuns. Mas alguns atos de heroísmo são de cidadãos comuns, como esse homem, que encara soldados russos que invadiam o país. Nesse outro vídeo, alguns homens entram na frente de um tanque de guerra. A capacidade de sacrifício, a disposição em entregar a própria vida, fala mais alto, né? Nós vimos cenas de pessoas cercando os blindados, né? Tentando impedir. Isso tudo faz com que o moral das forças militares ucranianas e das milícias civis que defendem a Ucrânia cresça enormemente. E é difícil você vencer um grupo, por mais fraco que ele seja, se ele está coeso, se ele está unido. Essa imagem mostra como as campanhas nas redes sociais têm surtido efeito na vida real. Um grupo de ucranianos se une para impedir a passagem de um tanque de guerra por uma estrada. Eles estão determinados e o gigante blindado é obrigado a recuar e ir embora. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas tem mais informações com a Patrícia Velenic. E à 1 da tarde, eu e ela esperamos por você. Até lá.